vez. E olha, hoje nós vamos discutir o Fordismo e o Taylorismo, que é um dos assuntos mais importantes para você entender as mudanças da segunda Revolução Industrial que aconteceu entre 1850 até 1960 e basicamente modificaram toda a estrutura produtiva da humanidade. Bom, gente, estudar Fordismo e Taylorismo é reviver tudo o que aconteceu no mundo da indústria pós-Ford, porque Ford foi considerado um dos homens mais inteligentes da história da humanidade. Simplesmente, Ford teve que resolver problemas que por mais de um século a indústria mundial enfrentava, que era justamente a lentidão, a produção encarecida e a falta de consumo. Ó, vamos pensar no automóvel. O automóvel ainda hoje é um bem extremamente caro. Imagine naquela época. Ford, ele precisava muito vender os carros. E a indústria automobilística, na época, ela não produzia em escala. Então, Ford ele vai ter o desejo de aprimorar as técnicas, os métodos produtivos, e ele vai encontrar soluções para tal. A grande solução que Ford encontrou para resolver o problema produtivo da indústria automobilística foi produção em série. A produção em série com a especialização do trabalho. Só que essa ideia ele não tirou, assim, ela não foi vinda de um insight, de uma coisa pessoal. Ele se baseou no frigorífico. Ele visitou vários lugares e ele viu que na produção do frango havia uma divisão de trabalho e cada operário manipulava apenas uma vez o frango. Outra coisa, o deslocamento dentro do ambiente de trabalho era pequeno. Consequentemente, o desperdício de tempo era menor. Então, quando ele viu essa ideia, ele levou para o chão da fábrica. E aí, o que é que ele fez? Simplesmente, ele vai organizar a linha de montagem. Olha, muito importante que a gente organize o sistema produtivo organizado através de uma linha de montagem, visava reduzir custos. Como assim linha de montagem? A produção em série. Como a produção em série? Os produtos seriam feitos todos iguais, com uma margem de tempo menor, e cada operário tocaria apenas uma vez no produto, quer dizer, realizaria uma atividade. E isso faria com que o preço do produto caísse, porque realmente a produção em escala ela tem isso. Quanto mais você produz, menor fica a unidade. E isso, ó, na visão fordista, foi um avanço, só que, claro, hoje a gente considera estoque erro. Mas na época, o estoque, ele subentendia o quê? Uma produção cada vez maior. Então, a ideia de Ford era produzir muitos produtos com suporte produtivo para uma demanda maior, que na verdade a ideia era produzir para depois vender, com especialização do trabalho. Essa ideia de especialização do trabalho aperfeiçoava de um jeito que levava o operário a produzir de maneira extremamente rápida e concisa o seu produto com praticamente uma margem pequena de erro. A ideia era o seguinte: você fazia aperfeiçoadamente melhor do que todo mundo aquela atividade, e todo mundo fazendo bem tudo que tinha que fazer, o produto sairia perfeito num tempo menor. E aí, claro, né? Com o tempo ele vai criando carreiras profissionais. Como assim carreiras profissionais? Ele vai organizar um jeito de valorizar a mão de obra dentro da fábrica, para que o operário ele não se fosse um realizador de bico, ou seja, de trabalhos periódicos. Aquele profissional ele ficaria à disposição da empresa sempre que ela estivesse necessitando do seu serviço. E aí não ia acontecer de numa demanda maior faltar um funcionário. Quer dizer, as carreiras profissionais, as pessoas vão praticamente envelhecer nas empresas. Veja, esse modelo ele era para a época campeão.
Sistema produtivo organizado em série através de uma linha de montagem, visando reduzir custos e ampliar o consumo. Ou seja, essa lógica ela era quase perfeita para a época. Só que aí, o que é que vai acontecer? Ford vai enfrentar os desafios da relação de trabalho. Porque uma relação de trabalho, ela é sempre antagônica. Veja, o patrão, o dono da empresa, ele sempre espera que o operário trabalhe mais ganhando menos. E o operário quer sempre trabalhar menos ganhando mais. A coisa é a inversa. E normalmente o nível de controle de uma empresa com centenas de funcionários, ele tende a diminuir se não houver direcionamento para tal. Assim, o controle do trabalho no Fordismo ele era precário. Ele não era uma ideia muito feliz, até porque eles estavam preocupados com o produto. O operário não era tão importante na visão fordista. Sim, o controle era voltado para o produto. Mas aí aparece Taylor. Porque Taylor, gente, o Taylorismo vem de Friedrich Taylor. Foi um cara que inventou uma técnica de administrar o trabalho, de controlar o trabalho. Inclusive ele fez um livro sobre isso, como uma teoria que dava suporte a tudo que Ford estava realizando dentro das suas fábricas. Então veja, o Taylorismo vai ser um sistema de gerenciamento do trabalho organizado através do controle do tempo de realização, ou seja, a cronometragem do tempo, tratando o tempo como dinheiro na razão direta do capital. Ou seja, se entendeu que se o operário pudesse não trabalhar todas as horas corridas, se ele tivesse oportunidade de fazer o corpo mole, como se diz, ele faria, porque ele estaria ganhando do mesmo jeito. Só que a questão da produtividade seria perdida. Então Taylor, ele começou a trabalhar com a ideia de controlar o trabalho, botar o gerente, uma pessoa que não é concursada, mas que ela tem toda a confiança do dono da empresa para avaliar o trabalho. Então, no começo, a ideia era o quê? Era cronometrada, era uma coisa assim um pouco antipática. Nós temos até aquele filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que visualiza bem essa ideia. O operário parado na linha de montagem, realizando a tarefa, realizando a atividade, e alguém com a prancheta e um cronômetro vendo o desempenho, calculando o nível de desempenho. Essa ideia, ela é antipática, mas ela vai salvaguardar a produtividade, porque simplesmente eles vão conseguir controlar o tempo. Controlando o tempo, evitaria-se o desperdício desse tempo. Só que o Taylorismo ele vai além disso. Como assim além disso? Olha, controlar a moradia e o deslocamento. As fábricas elas vão investir em conjuntos habitacionais próximos às empresas. Para quê? Para justamente controlar o deslocamento, quer dizer, não vai precisar de transporte, e evitar as possíveis faltas por motivos aleatórios. Quer dizer, se o operário estivesse fingindo doença, a fábrica tinha como mandar o médico averiguar a situação na casa dele. Logo ele morava vizinho da fábrica. Outra coisa, o tempo livre. Porque veja, gente, o lazer do operário passa a fazer parte do imaginário de controle do dono da empresa. O dono da empresa ele precisa do operário com saúde, com vitalidade para o trabalho. Então, imagine uma viagem e por motivo fortuito, um descaminho numa viagem. O operário não conseguir voltar, seria um dia de trabalho a menos. Imagine um acidente numa viagem. Imagine as situações que podiam acontecer se o tempo livre do trabalhador ele fosse aleatório. Então, o que é que o dono da empresa, sugerido por Taylor, fez? Começou a construir o quê? Balneários. Para que balneários? Para justamente controlar a permanência do operário no seu lazer. Controlar como? O operário iria para locais específicos, passaria o tempo previsto,
e teria com segurança o retorno à sua casa, seguindo no próximo dia um momento de trabalho regular, como a empresa determinava. Quer dizer, se você analisar, era uma maneira perfeita de fazer com que o trabalhador não saísse do campo de visão do dono da fábrica. Mas para isso tudo acontecer, foi preciso uma valorização das carreiras. Como assim? Olha, no Taylorismo, a ideia de chegar à gerência vai ser uma meta. Quer dizer, o operário ele entra despretensiosamente na função, depois ele ganha um incentivo e ali ele vai ganhando a confiança até chegar ao cargo de gerente. Que aí ele vai ter que se separar da massa operária, vai se vestir diferente, vai ganhar diferente, vai se comportar diferente. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aquelas seleções que hoje a coisa está muito mais aperfeiçoada. Hoje você tem câmeras para filmar, você tem as valorizações colocadas semanalmente, assim, aquela questão da obtenção de metas que são levadas a sério, metas mensais, metas semanais, metas anuais, que o operário, muitas vezes, quando ele consegue, ele tem uma diferenciação no salário, ele se sente motivado, a questão da motivação passou a ser uma coisa muito atrativa dentro das empresas, e o Fordismo e o Taylorismo praticamente nessa simbiose de método, de pensamento do trabalho, se tornou uma qualquer luxo, se tornou praticamente o pensamento hegemônico de uma época. Porque o Fordismo e o Taylorismo pega o quê? O iniciozinho do século XX, 1903, 1904, 1905, quer dizer, é o início, a primeira década do século XX. Mas vai se perpetuar até a Segunda Guerra. Por quê? Porque não se tinha pensado nada mais avançado que isso. Quer dizer, a indústria norte-americana, quando ela usa o Fordismo e o Taylorismo na sua produção, ela vai conseguir superar a inglesa. E os ingleses, eles não vão ter nada além do que existia no Fordismo e Taylorismo, vão acabar usando também. Quer dizer, o mundo todo vai usar o Fordismo e o Taylorismo como modelo, até que o modelo fordista ele entra em crise. Mas aí seria o pós-fordismo que nós vamos estudar na próxima aula. É isso aí, galera, um abração.